Algum dia você está fazendo algo e alguém já te julgou como se aquilo que você estivesse fazendo é inútil? Você já olhou para alguém e falou, nossa, mas aquilo ali é muito inútil. Ou para alguma coisa? Hoje eu quero falar sobre o valor do inútil. E eu vou definir aqui um conceito que eu tirei da fonte Arial 12, né? Que é o inútil inteligente, que eu viajei na maionese e cheguei nesse resultado aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui é o canal meu, Silva, tudo bom? E nós vamos dar uma filosofada hoje. Então se você é daquele tipo de pessoa que só aguenta ver TikTok, não é esse vídeo não. Eu não vou pausar, eu só vou falando aqui com vocês, fluxo de pensamento, me acompanha se quiser, assiste se quiser e tamo junto, fechou? Então vamos falar de uma coisa que eu considerei bem importante, que é o valor do inútil, né? Um raciocínio que eu tive aqui, uma viajada aqui que eu tive e eu quero compartilhar com vocês. Vamos nessa? Bora! Então, bora pra definição do inútil. Eu tô gravando aqui no fundo verde porque eu pensei assim, pô, se eu ficar nesse canal aqui sempre querendo ter uma produção, não vai. Então aqui é fundo verde e eu vou apontando aqui, ó. Então vamos lá. Inútil segundo Michaelis, né? Então você vai ver aqui, ó, que não tem utilidade ou préstimo, né? Desútil, imprestável, inaproveitável. Aplicação, conhecimento inútil. Olha aqui, né? Isso aqui que eu vou falar bastante sobre isso aqui, né? Aqui, 2, que não apresenta bom resultado, baldado, desperdiçado, desútil, infecundo. Nossa, que pesado, né? Esforço inútil. A gente vai falar sobre isso aqui também, né? Então é importante a gente colocar isso aqui. Então vamos nessa pro próximo slide, que é o quê? Vamos definir então, né? O útil, que é algo que é útil para algo, né? O que serve para algo. Então isso é a questão da utilidade, né? O que serve? Aquilo ali você está fazendo por quê, né? Qual serventia isso tem? Qual utilidade isso tem, né? Bem utilitarista. Então aqui eu vou fazer um raciocínio com vocês, eu espero que vocês me acompanhem nessa daqui. Vamos viajar um pouco juntos, que é o quê? Eu quero que você imagine que você é um pintor, tá? Então você manja, você é um retratista, você é um paisagista, você... de quadro mesmo, né? Você manja, você desenha pra caramba. E aí acontece essa situação aqui, ó. Que eu faço o raciocínio, né? Qual a utilidade de um quadro? Imagine uma pintura inacabada. Então já começa por aí. Que você nunca de fato a finalizou. As pessoas até podem achar que ela tá finalizada, mas assim, há indícios fortíssimos dentro de você que você nunca terminou ela como você gostaria, né? Foi uma encomenda nunca entregue. Então imagina que você é um retratista, a pessoa foi lá e encomendou algo com você e você não entregou, né? Então nunca cumpriu o seu propósito, pois se era uma encomenda de retrato, no exemplo que eu dei aqui, nunca a pessoa retratada teve de posse do retrato criado. Olha que coisa mais doida, né? Então assim, completamente um tempo desperdiçado, né? Você criou alguma coisa pra alguém, então assim, não era nem um retrato seu, não era nem um retrato da sua família, é algo que você seria pago, mas nem foi. E aí você ainda não entrega. Enfim, tá dando reflexo aqui, né? Eu vou tirar o óculos, porque tá dando reflexo. Olha aqui, ó. Deixa eu tirar o óculos aqui, porque bate no fundo verde. Enfim, vamos nessa. Então, não foi exposto em seu tempo de vida, você aí viveu pra caramba e não foi exposto. Como decoração em algum museu, né? No seu tempo de vida isso daí ficou por aí, né? E já que não foi entregue, você nem recebeu dinheiro. Então olha isso, você fez o quadro, você pintou o quadro. Você, assim, por mais que ele estava bonito ali, né? Hoje em dia as outras pessoas podem falar que é bonito, mas você sentiu que aquilo ali nunca foi algo valioso, né? Assim, algo acabado, na verdade, né? Valioso pra você, pelo jeito, olha, você guardou aquilo ali, né? Mas vamos lá. N pessoas podem definir esse quadro como inútil, correto? Qual a função do quadro? Colocar na parede. Qual a função de um retrato? Você entrega para a pessoa retratada, né? Principalmente quando é uma encomenda. Então, assim, a utilidade da recomenda é você entregar ela, né? Se você não tá fazendo isso, eu acho que alguém não tá ficando tão feliz assim com você. Mas, do que eu tô falando aqui? Esse quadro é a Mona Lisa. Olha só que interessante, Leonardo da Vinci, ele fez exatamente essas coisas aqui, né? Há indícios hoje que a pintura ela nunca foi considerada acabada. Ela foi uma encomenda, né? Ela era um retrato encomendado e nunca foi entregue. Nunca cumpriu o seu propósito de fato, né? Já que era uma encomenda.
não foi exposto como um quadro, porque era mais um estudo, ele foi basicamente um estudo de uma técnica, né? E já que ele não foi entregue, ele nunca foi pago, o Leonardo da Vinci no caso. Mas olha que interessante, então isso daqui, que muita gente poderia considerar inútil, esse quadro, uma fonte aqui da BBC, cerca de 3/4 dos 30 mil visitantes diários do museu, do Louvre no caso, vão ver a pintura de Leonardo da Vinci. Então, olha que interessante, aqui continua, né? Mas olha que interessante. Muitas pessoas poderiam achar à primeira vista que é algo inútil, mas imagina quanto dinheiro isso movimenta hoje em dia. Tá, vamos prosseguir no meu raciocínio aqui. Arte abstrata é inútil, porque ali eu fui fácil, né? Concorda comigo? Ali eu joguei seguro, né? Eu tava falando de um campo ali que todo mundo concorda. Afinal é a Mona Lisa, né? Pô, retratão bonito, né? O esfumato, a técnica utilizada, tá sorrindo, não tá sorrindo. Interessantíssimo, né? Que eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente. E é legal. Mas tem uns quadros lá, massa também, né? Tão massa quanto esse daqui. Mas, né? Pô, importante, né? Tem que ver. Arte abstrata. E aí? Isso aqui pega muita gente, né? Aqui eu coloquei um quadro do Kandinsky, de 1925, né? E aqui, no caso, o Pablo Picasso, 1908. Coloquei abstrata nesse conceito. E aí tem várias coisas que entram no abstrato, né? Pode cubismo, pode entrar nesse rolê abstrato, enfim. Mas quando você olha pra isso aqui, você pode falar, não, aí Silva, aí na moralzinha é inútil. É inútil. Muita gente eu já vi falando isso, tá? Que esse tipo de coisa aqui é inútil. E aí vai meu raciocínio. Divertidamente, um filme amado, né? De 2015, Cena dos Pensamentos Abstratos. Olha que interessante. Será que se isso daqui, esse conceito criado por esses artistas aqui existisse, será que isso daqui existiria? Será que teria te tocado? Será que teria gerado esse momento de reflexão? Caraca, o que é um pensamento abstrato? Como eu retrato o abstrato? Não é? Hoje é óbvio, né? Mas será que era óbvio quando isso daqui estava sendo feito? É um pensamento que eu jogo, é uma provocação que eu tô jogando aqui pra você, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Será que esse ou aquele tipo de arte, música, jogo, hobby ou habilidade era inútil de verdade? Ou você não via utilidade? Ou as pessoas não veem utilidade? Ou sua família não vê utilidade, né? Então eu comecei aqui com arte, que é uma coisa que eu tenho mais aptidão a viajar um pouquinho, mas você pode aplicar isso aqui em N casos, né? Você pode usar a sua criatividade aí para aplicar em outras situações. Mas o que de fato é esse inútil, né? E eu não tô falando de algo aqui. Eu não tô falando de algo. Eu não estou falando do ralo de tempo. Então, o considerado inútil que eu estou falando aqui é diferente de um ralo de tempo. E eu quero deixar isso claro, porque aí pode vir umas situações das pessoas pegar essa minha linha de raciocínio e falar, então eu posso fazer várias coisas inúteis que tá tudo certo. Calma lá. Aqui eu defini o que pra mim é lazer, né? Pra ficar mais fácil. O lazer parte do princípio da escolha, caso contrário, é alienação. Qual fonte eu tirei isso daqui? Aqui, ó. Lexend Deca 25, que é a fonte que eu usei aqui, ou seja, Vozes da Minha Cabeça, é a fonte dessa definição aqui, que eu simplesmente criei. Por que eu digo isso? Porque tem que ter escolha. Por causa do conceito de alienação. Alienação é o processo pelo qual uma pessoa perde a consciência crítica, ok? E o controle sobre as suas ações, tornando-se passiva diante do que faz. Ela só tá ali, ó, fazendo. No contexto do lazer, que eu tô falando agora, ela ocorre quando deixamos de escolher e apenas reagimos. E olha que eu sou pro player no jogo do React, né?
Mas assim, quando você fica nessa situação de inércia, né? Você só vai... Começou e só vai, né? Consumindo por inércia, sem atenção plena. Quantas vezes você já estava consumindo algo, fazendo alguma coisa que você não estava ali de fato, você estava viajando quando a pessoa falava, você o quê? E você já nem lembra mais do que você está fazendo. Atenção plena. Prazer real, né? Isso daqui acontece bastante. Às vezes você só tá fazendo e, mano, você não tá sentindo nada, você nem sabe por que você tá fazendo aquilo ali, né? Ou seja, perdeu a consciência do que, por que você tá fazendo aquele troço ali. Propósito. O famoso porquê. Ou sem vivência real da experiência. Isso daqui é o que você realmente... Olha a moto. Você realmente não tá vivendo aquilo. Você só tá existindo. Aquilo tá passando por você igual vento, né? Calma que eu vou continuar o raciocínio. Fica no vídeo. Não vai sair não. TikTok tá aqui, ó. O dedo do short do TikTok de sair do vídeo. Calma que o raciocínio vai continuar. Tá, aqui eu tive que gerar a imagem por IA porque eu nunca ia achar a mesma atriz fazendo exatamente o que eu queria, né? Então eu gerei aí no ChatGPT, mas... Tá, mas sem cagar a regra, o que eu quero dizer com isso? Então, aqui você tá vendo, olha aqui, que interessante, né? Uma pessoa num parque de diversão, e eu não estou falando que isso significa que a cada momento nós temos que fazer coisas que nos tornem cultos e blá 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 blá. Não é isso que eu tô falando. Eu não tô falando que só pintar o quadro, só ler o livro enquanto você tá nesse momento aí inútil. Não tô falando nada disso. Nada disso. Não tô falando isso. Mas eu também não tô falando... O que eu também não tô falando? Eu também não tô falando que você tem que ser consumido e não viver o que você se propôs. Ou seja, você às vezes tava ali para consumir, mas você é consumido. Você não tá vivendo de fato aquele momento, né? Por isso que existe a diferença do considerado inútil e de um ralo de tempo. Então, continuando o raciocínio de lazer aqui no caso. Aproveite seu momento inútil. Ou seja, as pessoas estão considerando aquilo inútil. Você foi assistir Transformers e os críticos falam, mas pra quê? É só robô gigante lutando. Aí eu viro e falo assim, mas robô gigante é muito massa. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi o que é um Camaro. Eu aprendi o que é o Optimus Prime. Mas a gente pode esperar um pouco mais, né? Tem ali uma história sendo contada, né? Se você assistiu Velozes e Furiosos, você sabe o conceito de família. Family, não é verdade? Então assim, aproveita o seu momento inútil. Aproveita ali o que você está fazendo, né? Tem gente que considera ler livros que não sejam de autoajuda ou de qualquer inútil. Pô, mas eu já li vários livros que me deu uma aula de vida. Eu não precisei viver aquela vida. Às vezes tem livros que eu tava ali, né, que são romances, são ficções, que eu vivi uma vida inteira. Cheguei até a fase idosa, morri, vi além. Eu nem precisei ter vivido tudo. Olha que interessante. Tem situações que mudaram meu conceito de vida. Em livros, assim, que tem gente que acha que é inútil. Ou também tem livros que eu já li, que as pessoas podem achar que, meu Deus, tá lendo um livro de autoajuda e tal, não sei o quê. E que partes dele realmente foram interessantes, né? Várias vezes daí, normalmente não me agrega tanto, né? Porque não é meu feitio, mas alguma parte ou outra eu falei que isso daqui faz sentido, aquilo ali não. Até pra saber o que você não gosta, às vezes é bom. É interessante, né? Você ter essa bagagem cultural para você saber do que você gosta, do que você não gosta e por que você gosta e por que você não gosta. Então você aproveitar de fato, você tá ali vivendo um momento inútil, que eu nunca estaria em uma montanha-russa como essa daqui. Só se eu superar muitos traumas, porque eu já quebrei o braço na montanha-russa, né? Quem sabe, enfim. Mas vamos lá. Então aqui eu quero falar um pouco sobre mim, para eu deixar mais claro esse conceito do inútil para vocês, né? Eu inutilmente cursei ETEC de informática, isso aqui é real, tá? Mas tinha ênfase, uma ênfase grande em programação, né? Então tem várias e várias aulas de programação. E não trabalho com programação hoje em dia. Então você pode falar, caraca, se você fez aqui, ó, 1 ano e meio de curso técnico, não lembro se era 1 ano e meio ou 2 anos, você nem usou, cara, que tempo inútil, né?
Mecatrônica. Nunca cogitei trabalhar na área. Todo mundo falava que era bom. Nunca cogitei. Fiz São Judas Tadeu, desenho industrial, tranquei essa faculdade também. Nem trabalho com desenho, quanto mais com indústria fabril, né? Então, assim, passei longe aqui também. Então, quanto tempo inútil? Tem vários outros que eu poderia colocar, que eu coloquei 3 exemplos para vocês, tá? Então, eu inutilmente cursei. Olha o inútil que eu tô falando para vocês como é interessante. Eu realmente cursei informática. Eu tive aula de marketing e eu vi o quanto comunicação era do caralho. Foi aqui que eu aprendi isso. Então, eu também descobri que programação eu não tenho tanta habilidade, mas assim, nas aulas ali de comunicação, eu vi alguma coisa ali. Mecatrônica. Mas e aí, mecatrônica? Descobri que eu não tinha vocação para isso, nem interesse nenhum, né? Por mais que a minha família achasse maneiro. Então assim, caraca, 6 meses ali que eu fiz, rapidamente eu tranquei, mas pelo menos eu não preciso ficar pensando mais se eu curto eletrônica, mecânica, né? Tornar peça, sabe? Eu nem lembro qual é. Torno CNC. Mano, vai nem perto. Essa daqui não é a minha praia. Então foi muito importante para, como eu falei, saber o que eu não gosto. Então, assim, foi um tempo inútil? Não, de maneira nenhuma. Saber o que você não gosta é extremamente importante para sua vida. Eu tenho certeza que isso aqui eu não gosto. E olha que interessante. Lá em desenho industrial, eu aprendi que bagagem cultural é o combustível da criatividade. Essa frase aqui fui eu que saiu da minha cabeça, não sei se alguém já falou isso, mas cara, tinha uma professora minha que ela falava que bagagem cultural é tudo. Olha, qualquer coisa, vocês trancam a faculdade, vai viajar, vai conhecer, vai pra museu, vai ler livro, vai assistir filme, vai perder tempo aí na vida, mas você vai consumir isso. Consome isso, porque isso vai te fazer uma pessoa melhor. Eu não entendia muito bem o que ela tava falando, mas eu ia. Todas as obras lá que... todas as vezes que em museu eu tava deixando de graça, eu ia. Estudava ali em São Paulo, né, na Moca. E, pô, depois quando eu fui estudar lá próximo da Liberdade, direto eu ia pra Avenida Paulista, ia pra museu. Você pode fazer isso em cidades menores, maiores, você pode perder tempo. Eu, assim, até matava a aula pra ir pra biblioteca, pra ficar na biblioteca. Olha que nerd, mas eu queria entender o que a professora estava me falando sobre bagagem cultural. E depois eu vi que realmente toda a bagagem cultural que eu tive foi combustível para minha criatividade, né? Sem isso daqui, sem tudo que eu absorvi, eu não conseguiria estar falando agora com vocês do jeito que eu tô, né? Porque eu realmente, quando você absorve cultura, conhecimento, você sabe, né? Você sabe descrever melhor o que você pensa. Você consegue entender mais como funciona o seu gosto. E até definir melhor as coisas, né? Então, não foi inútil de forma nenhuma, né? E aí aqui eu vou definir o que eu falei lá no início do vídeo, que é um conceito que saiu das vozes da minha cabeça aqui, do que é o inútil inteligente. Atividade que desenvolve qualquer tipo de habilidade sua de forma consciente e te permite absorver algo, por mais que o mundo não enxergue seu valor atual. Silva 2025. Então, assim, qualquer atividade que você está fazendo, qualquer uma. Pô, eu gosto muito de ver filmes, gosto muito de ver anime, gosto muito de não sei o que. Cara, mas uma coisa é você assistir, outra coisa é você absorver. Para pra pensar, sair um pouco do básico, né? Refletir um pouco. Se aquilo te impactou, eu tento entender por que te impactou. Tenta sair da superfície, né? Depois. Ou não. Ou realmente perde um tempo aí, né? Perde um tempo fazendo algo que as pessoas podem considerar inútil, perde tempo com corrida na rua. Muita gente vai falar, caraca, perca de tempo. Você tá ganhando saúde, né? Loucuras. Cara, perde tempo fazendo... Às vezes as pessoas vão achar que é perca de tempo, né? Várias atividades possíveis. Mas que seja consciente. Que seja porque você quis. E sempre nesses casos você vai absorver alguma coisa. Às vezes é o que você não gosta, às vezes é o que você gosta. Às vezes você vai desenvolver uma habilidade, como eu descrevi aqui.
Mesmo que as pessoas hoje não vejam claramente o que você quer, né? Às vezes nem você sabe, mas você tá ali, fazendo. E isso, de alguma forma, vai te alterando, vai te mudando. Por que eu digo isso? Porque dessa forma, o inútil, aos olhos de poucos, veja, o Zelex esqueceu de colocar o plural aqui, mas dessa forma o inútil, aos olhos de poucos, um dia te tornarão essencial aos olhos de muitos. Cara, parece maluquice, mas não é. Você só não vai ser essencial aos olhos de muitos. Muitos que eu digo assim é relativo. Eu não tô falando de multidões. Às vezes dentro do seu ciclo, né? O seu ciclo pode te considerar bastante, porque... Vou falar sobre o meu caso. Ninguém queria que eu fizesse audiovisual. Ninguém queria que eu fotografasse. Ninguém acreditava que o YouTube um dia iria pagar as minhas contas. Iria me levar pra Suíça, pra França... Iria me levar para Amsterdã. Ano que vem eu vou para a Europa novamente. Eu vou para Portugal, vou para Espanha. Ninguém acreditava nisso. Ninguém. E às vezes até eu desacreditei, né? Mas, pô, curte é pra caramba, né? Muita gente, isso é de verdade, tá? Não acreditava que quando eu comecei a investir, os investimentos que eu tinha, que eu vou falar nesse canal sobre isso, se vocês quiserem, iriam render alguma coisa. Hoje em dia rende. E as pessoas querem saber, caraca, né? Amigos próximos que sabem, vêm me perguntar as coisas. Então assim, cara, eu hoje em dia amo economia, amo finanças, amo de verdade. E pra muita gente, quando eu tava lá no início, era inútil. Pra quê? Velho, você faz react, o que você tá fazendo? Mas na minha vida se tornou muito útil e... eu consegui mudar a vida de algumas pessoas já por conta desses conhecimentos que eu tive. E aí o que você faz hoje inutilmente, ou que alguns estão fazendo inutilmente hoje, um dia pode se tornar algo essencial. Obrigado, like, se inscreve e me fala o que achou desse tipo de vídeo. Até o próximo vídeo e...